Breve História da Retórica Antiga, por Armando Plebe. A tradução em notas é da Gilda Naécia Maciel de Barros, editora pedagógica universitária, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro, e caso gostem do meu trabalho, possam, devam, queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Há também link para a lista de desejos da Amazon, caso você queira que algum daqueles livros sejam aqui gravados, comprando-os chegarão até mim. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você fará uma assinatura que pode ser cancelada a qualquer momento. Elas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso você ouça e pense que isso meu trabalho valha. Então, avalie o meu trabalho e contribua com aquilo que for possível. Também é possível, é claro, auxiliar gratuitamente para aqueles que não podem financeiramente ou não querem, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal. Tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Conto com todos vocês. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma excelente escuta. Capítulo 3. A retórica aristotélica. 1. O pensamento retórico de Isócrates e de Anaxímenes de Lampsaco. Enquanto Platão se indispunha oficialmente contra a retórica e a sofística, o grande adversário e contemporâneo de Platão, Isócrates, personificava em Atenas o duplo ideal do retor e do teórico de retórica. Discípulo tanto de Górgias quanto de Sócrates, Isócrates procurou cumprir igualmente a exigência gorgiana de uma arte de persuasão e a exigência socrática da busca filosófica. Para Isócrates, de fato, a retórica pode chamar-se simplesmente filosofia, porque ele entende por retórica a síntese da arte da persuasão e da arte do viver social. Na sua retórica está incluída a própria moralidade. Para Isócrates, a palavra é um dom divino, pois a arte da palavra não é um mero exercício formal, mas uma técnica que é, ao mesmo tempo, educação e desenvolvimento da humanidade do homem. Todavia, Isócrates cuidou muito mais do aperfeiçoamento do estilo da elocução do que do estudo de seu conteúdo, levando ao máximo desenvolvimento a técnica da simetria e da antítese que herdara de Górgias. Isso provocou contra ele, primeiro, a hostilidade de Platão e, a seguir, a de Aristóteles, os quais viam nele o triunfo da pura forma e da falta de conteúdo. A despeito de Platão e de Aristóteles terem reunido em sua polêmica as figuras de Isócrates e a de Górgias, a posição de Isócrates, embora derivando de Górgias, é diferente, por causa da influência sobre ele exercida por Sócrates. Enquanto para Górgias a palavra era apenas criadora de persuasão e de psicagogia, para Isócrates ela é sobretudo produtora de sabedoria, frônesis. Assim, a função da retórica não mais é assentada, como para Górgias, em uma força irracional, mas consiste em um método de educação racional destinado a tornar os homens bons e sábios. Ao quarto século a.C. pertence também outro importante teórico da retórica, Anaxímenes de Lampsaco, a quem hoje há quase acordo em atribuir a chamada retórica ad Alexandrum, antes atribuída falsamente a Aristóteles. A maior importância de Anaxímenes reside no haver distinguido os vários gêneros da retórica e no haver assim inaugurado uma classificação destinada a ter muito êxito em toda a retórica posterior. Esta classificação nos é transmitida por Quintiliano. Abre aspas. Anaxímenes reconhecia somente 2 gêneros, constitucional, isto é, relativo à Assembleia do Povo, constitutionalis, e judiciário, mas 7 espécies, 2 gêneros, 7 espécies, aconselhar, desaconselhar, louvar, vituperar, acusar, defender, investigar, o que se chama exetasticon. As 2 primeiras pertencem ao gênero deliberativo, as 2 seguintes ao gênero demonstrativo e as 3 últimas ao gênero judiciário. Fecha aspas. Estes 3 famosos gêneros eram assim denominados em grego: o primeiro deliberativo, o segundo demonstrativo, o terceiro judiciário. Mas só com Aristóteles esta classificação, como toda a técnica retórica, adquiriu roupagem científica. 2. O grilos, não sei se esta é a exata pronúncia, grilos da retórica,
e a retórica juvenil de Aristóteles. Também no domínio da retórica, a primeira posição de Aristóteles foi determinada pela influência platônica. A obra em que se exprimiu o pensamento da juventude de Aristóteles sobre a retórica foi o diálogo Grillos, escrito por volta de 360 a.C., a propósito dos elogios retóricos compostos por vários oradores por ocasião da morte de Grilos, filho de Xenofonte, ocorrida em 362. Infelizmente, deste diálogo nos restam apenas poucos fragmentos que são, contudo, suficientes para identificar-lhe o pensamento de conjunto. A tese de Grilos deveria ser muito semelhante à da polêmica antirretórica do Górgias platônico. Por isso, Quintiliano, admirando-se de que o próprio Aristóteles, que escreveria os 3 livros da retórica, houvesse conduzido esta polêmica, atribuía-a uma pura sutileza cerebral. Abre aspas. Aristóteles, com sua costumeira perspicácia e fineza, imaginou certos argumentos contra a eloquência no Grilos. Fecha aspas. De fato, como mostrou Solmsen, a polêmica do jovem Aristóteles contra a retórica não teve repercussão menor do que a platônica. Aristóteles polemiza aqui contra os inumeráveis encômios e epitáfios que os retores escreviam com o objetivo de agradar ao pai. Platão e Aristóteles podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. Mas o argumento fundamental da polêmica aristotélica se deve ter dirigido contra a essência e o próprio objetivo da retórica. Para o Aristóteles do Grilos, a retórica não tem objetivo, enquanto, ao contrário, um objetivo é necessário a toda a arte. Também a este propósito é Quintiliano quem se refere à argumentação do Grilos. Abre aspas. Diz-se ainda que todas as artes têm um propósito ou objetivo para o qual se dirigem. A retórica não o tem ou não atinge o que ela se propõe. Fecha aspas. A quem objetasse que também a retórica tinha um objetivo próprio, a saber, a persuasão, Aristóteles devia responder que este objetivo continha uma contradição intrínseca, já que a retórica pretende persuadir acerca de coisas contrárias. Abre aspas. Nenhuma arte se contradiz enquanto a retórica se contradiz. Fecha aspas. Esta polêmica se deve ter dirigido sobretudo contra Isócrates, que provavelmente fora um dos maiores autores dos encômios a Grilos. Todavia, a polêmica anti-isocrática de Aristóteles é muito pouco documentada para que se possa reconstruí-la com alguma segurança. 3. Retórica e técnica em Aristóteles. O Grilos representa apenas uma primeira fase transitória do pensamento retórico de Aristóteles. O pensamento da sua maturidade e da sua última produção é expresso pelos 3 livros sobre a retórica. Eles revelam ao menos 2 redações diferentes, pertencentes a 2 períodos diversos do pensamento retórico de Aristóteles, a chamada retórica antiga e a chamada retórica recente. A primeira é expressa com toda probabilidade no livro primeiro, excetuado o 2º capítulo, que, como tem sido muitas vezes observado e como veremos, pertence à retórica recente, expressa no 2º e no 3º livros. Uma ulterior subdivisão da obra aristotélica seria possível, mas se assentaria sobre bases muito inseguras. De qualquer forma, o primeiro livro da retórica aristotélica, exceto o capítulo 2º, apresenta um pensamento orgânico e coerente que pode representar de forma completa a retórica antiga de Aristóteles. As suas bases são lançadas no capítulo 1º, que funciona como proêmio e enfrenta o problema das relações entre retórica e técnica, assumindo posições que já se encontram inteiramente desvinculadas do platonismo do Grilos juvenil. Para Aristóteles, a retórica e a dialética têm algo em comum, pelo fato de que o assunto de ambas não é preciso e delimitado, mas pode ser de qualquer gênero. A maior parte dos homens serve-se de argumentações retóricas sem método algum, enquanto para Aristóteles, ao contrário, a verdadeira retórica deve ser, antes de tudo, uma técnica rigorosa do argumentar. Aristóteles propõe-se, pois, fundar uma autêntica técnica da retórica. Para realizar esse objetivo, Aristóteles dispõe-se a pôr no centro do seu tratado o que é artístico, enteknon, descurando, porém, do que não é artístico, ateknon. Portanto, o elemento enteknon, por excelência, não são as inflexões emotivas do discurso, mas somente as argumentações demonstrativas, chamadas provas, pistes. De fato,
A tarefa do orador é sempre a de demonstrar que uma coisa é ou não é, acontece ou não. Isto pode ser conseguido somente por meio de uma argumentação probatória, que permita concluir racionalmente o que ela propõe demonstrar-nos. Contudo, a retórica não se deve confundir com a lógica. O tipo de demonstração a que ela deve levar não é o da demonstração irrefutável, isto é, não é o método das evidências, que se efetua por meio dos silogismos. De fato, a retórica pode concluir ao mesmo tempo teses entre si contrárias. Ela não se efetuará, portanto, por meio dos silogismos irrefutáveis, mas por meio de silogismos tais que sejam convenientes, embora refutáveis. A estes silogismos Aristóteles dá o nome de entimemas, ou silogismos retóricos. Apesar de a retórica não empregar silogismos, mas entimemas, ela tem um critério próprio de julgamento. Assim como se distinguem os silogismos verdadeiros dos falsos, assim se distinguem também os entimemas verdadeiros dos aparentes. Daí decorre a possibilidade de um método rigoroso, de uma técnica da retórica, que no proêmio do livro primeiro da retórica, Aristóteles designa exatamente como métodos, que não é diferente dos das ciências lógicas, políticas e naturais. 4. Os gêneros retóricos e a sua técnica. Aristóteles confere um caráter mais sistemático à tripartição dos gêneros oratórios já presente em Anaxímenes de Lampsaco. Ele principia por individualizar 3 fatores fundamentais de todo o discurso: aquele que fala, o argumento em torno do qual ele fala e a pessoa a quem ele fala. Destes 3 elementos, o terceiro, o ouvinte, é o que determina a estrutura do discurso. Ele pode ser espectador ou juiz, e pode ser juiz de coisas passadas, como juiz de um tribunal, ou de coisas futuras, como membro de uma assembleia. O espectador, contudo, não ajuíza a respeito da aceitabilidade dos argumentos, mas apenas sobre o talento do orador. Conforme, pois, o tipo de ouvinte, os discursos se dividem em deliberativos, em que o ouvinte é o juiz que decide sobre coisa futura, judiciários, em que o ouvinte é juiz que decide sobre coisas passadas, e epidíticos, em que o ouvinte é simplesmente espectador, que ajuíza do talento do orador. Para Aristóteles, os 3 gêneros retóricos estão, pois, ligados aos 3 tempos fundamentais: o deliberativo, que aconselha ou dissuade ao futuro; o judiciário, que acusa ou defende, ao passado; o epidítico, que louva ou vitupera, ao presente. Também os fins dos discursos, isto é, as suas categorias de avaliação, variam com o tipo de discurso. Os discursos deliberativos, devendo aconselhar ou dissuadir, centralizar-se-ão nas categorias do útil e do nocivo. Os judiciários, devendo visar a acusação e a defesa, faloão de preferência nas categorias do justo e do injusto, do bom e do torpe. Finalmente, os discursos epidíticos, que se propõem a louvar ou vituperar, terão como categorias as do belo e do feio. Aristóteles desenvolve no livro primeiro da retórica a minudente teoria da estrutura dos 3 gêneros retóricos, insistindo, contudo, no fato de que cada um dos 3 gêneros deve ser fundado sobre uma técnica rigorosa e não sobre uma empiria aproximada, como queria Platão. E dado que todos os 3 gêneros retóricos devem ser baseados numa demonstração em tecnos, o seu método será o das evidências. Abre aspas. É evidente que a pesquisa técnica é relativa às demonstrações e a demonstração é uma evidência. Fecha aspas. Entretanto, como se disse, a evidência retórica não é a irrefutável do silogismo, mas a dialética do entimema. Esta teoria é desenvolvida especialmente no 3º capítulo do livro primeiro da retórica. O silogismo, diz Aristóteles, deriva das premissas lógicas, a maior e a menor. O entimema, contudo, deriva das premissas retóricas, as quais se diferenciam das premissas lógicas porque não possuem um mesmo grau de certeza. As premissas retóricas são, nesta retórica antiga de Aristóteles, 3: as provas, as verossimilhanças e os sinais ou indícios. Nenhuma destas 3 premissas possui o rigor das premissas lógicas. Todavia, cada uma delas tem em si uma força demonstrativa suficiente para construir um silogismo retórico, isto é, um entimema.
A respeito destas três premissas, desenvolve-se todo o livro primeiro da retórica aristotélica, exceto o capítulo 2º. Somente o seu último capítulo, o 15º, ultrapassa o âmbito da técnica apodítica e antecipa já o novo método da retórica recente. De fato, ele é dedicado às argumentações não técnicas ou provas independentes de arte, até aqui noipistes, as quais estão, portanto, fora do âmbito daquela em tecnon que o proêmio do livro primeiro da retórica havia designado como o único campo legítimo da teoria retórica. Entre estas provas não técnicas estão, por exemplo, as discussões dos testemunhos obtidos sob tortura, dos juramentos, etc. Portanto, este capítulo 15º serve muito bem como ponto de passagem para a nova retórica que se abre com o livro 2º da obra aristotélica. 5. A retórica não apodítica, as paixões. O proêmio do livro 2º da retórica assinala a passagem da retórica antiga para a retórica recente de Aristóteles. Ele se caracteriza pela introdução dedicada ao estudo das paixões, pata, como argumento determinante da técnica retórica, e pois pela nova consideração do elemento ethos no âmbito da retórica. Somsen assim resumiu esta viragem, abre aspas, a retórica não é mais uma disciplina puramente dialética, e o orador não é mais apenas um dialético, mas ao lado da argumentação dialética proveniente da opinião provável, geralmente aceita, em Doxon, é introduzida a lição, didaxis, regular, que o primeiro esboço da retórica aristotélica não queria ainda admitir na retórica. A ampliação da retórica ocorre ao mesmo tempo em que, ao lado da forma extraída da matemática e da apodítica, por sua vez a silogística, em sentido estrito, alcança o seu direito e as conexões dos conceitos se tornavam princípios, arcai, como antes o foram apenas os conceitos, ou, mais exatamente, as próprias ideias. Fecha aspas. A nova posição aristotélica é expressa desde os primeiros períodos no livro 2º da retórica. Abre aspas. Uma vez que a retórica surge em vista de um juízo e com efeito julgam-se os conselhos e o tribunal é um julgamento, é necessário não só ter em vista o discurso, que seja apodítico e convincente, mas também mostrar-se a si próprio em uma determinada atitude e dispor o juiz de modo análogo. Fecha aspas. Isto é, para a credibilidade do orador não é suficiente uma retórica demonstrativa, mas é necessária também uma retórica emocional, que vise a tornar digno de fé o orador, não só por sua atitude, como por seus argumentos. Para Aristóteles, esta credibilidade emocional é obtida sobretudo com base em 3 elementos, todos estranhos à argumentação apodítica. São eles: sabedoria, virtude e benevolência. Estes 3 elementos constituem o caráter do orador, o seu ethos. Contudo, para Aristóteles, ao lado do ethos, o orador deve possuir a capacidade de suscitar paixões no ouvinte. Não basta que o orador se mostre numa dada atitude. É necessário que ele procure também tornar favorável a postura emotiva do ouvinte. Abre aspas. Diz Aristóteles, as paixões são os meios pelos quais se fazem mudar os homens nos seus juízos, e que têm por consequência o prazer e a dor, como, por exemplo, a cólera, a compaixão, o temor, e todas as outras paixões semelhantes e aquelas que lhes são contrárias. Fecha aspas. A partir desse proêmio à retórica recente de Aristóteles, a retórica centralizar-se-á sempre nesses 2 elementos fundamentais, o ethos e o pathos, que apenas de forma aproximada podem ser traduzidos pelos termos portugueses caráter e paixão. De fato, o ethos é não só caráter, mas atitude, costume, moralidade, elementos todos que aparecem na disposição do orador que fala. Por sua vez, pathos não é paixão no puro sentido de uma inflamada emoção, mas é o mundo todo da irracionalidade emocional. Dodds precisou bem o alcance deste termo, abre aspas. Os gregos sempre sentiram a experiência das paixões como um fato misterioso e terrível, no qual experimentamos uma força que antes está em nós e nos possui, do que é possuída por nós. A própria palavra pathos o comprova, como seu equivalente latino passio indica alguma coisa que acontece aos homens, vítimas passivas. Fecha aspas. Tomo a liberdade de complementar para quem não saiba, né? Pathos tem significado etimológico junto a sofrer. Então, por isso
esse ser uma vítima passiva, porque se sofre algo independentemente de sua vontade. Com a introdução das paixões na retórica, Aristóteles vai ao encontro das primeiras escolas da retórica grega, sofística e pitagóricas, isto é, daquelas escolas que haviam visto na psicagogia uma tarefa não menos importante para o retor do que a da demonstração. Enquanto a retórica antiga de Aristóteles era exclusivamente baseada na demonstração, no delon, não sei se esta é a pronúncia correta, delon, agora Aristóteles introduz a função psicagógica da sedução da alma, como paralela, e cuja importância não é menor do que a do demonstrar, delon. De resto, esta dupla valorização do elemento pathos relaciona-se com o desenvolvimento de todo o pensamento aristotélico relativo a esse assunto. A posição inicial de Aristóteles é nitidamente contrária ao emprego das paixões. É a posição do Grilos, verificável ainda nos livros mais antigos da Ética Nicômaco, que pode ser ouvido aqui no canal, por exemplo, no livro 7º, onde as paixões são associadas às doenças e à loucura. Mas nos livros mais recentes desta mesma ética, e principalmente em um fragmento conservado por Sêneca e justamente revalorizado por Rostagni, Aristóteles fez uma avaliação muito mais positiva do emprego das paixões. No fragmento referido por Sêneca, por exemplo, Aristóteles sustenta que, abre aspas, há paixões que, desde que usadas de forma conveniente, funcionam como armas para os fins da virtude. Fecha aspas. Sêneca pode ser ouvido aqui no canal. 6. A retórica como síntese da persuasão e da psicagogia. Embora o proêmio do livro 2º da retórica represente uma fase mais avançada do desenvolvimento do pensamento aristotélico em relação à do primeiro livro, contudo, entre estas duas diferentes fases, há mais integração do que contradição. Isto é, a retórica da persuasão psicagógica insere-se na da persuasão demonstrativa, sem com ela entrar em conflito. De fato, no proêmio ao livro 1º, Aristóteles sustentara que, abre aspas, não é tarefa da retórica o persuadir, mas o discernir em relação a cada questão os argumentos persuasivos. Fecha aspas. Esta definição poderia bem ser entendida como a síntese da psicagogia e da demonstração, isto é, de um psicagogen, transportado para a função do delon. Com base nesta dupla estratificação do pensamento retórico de Aristóteles, pode considerar-se também o problema das relações entre retórica e poética. De fato, a primeira fase do pensamento aristotélico, aquela expressa pelo proêmio ao livro 1º da retórica e caracterizada pela polêmica anti-isocrática, na tentativa de separar da retórica todos os elementos acessórios e defini-la na sua essência, assinala a separação mais nítida entre a retórica e a poética, de modo que parece que bem pouco resta de comum entre as duas disciplinas. Enquanto Isócrates, como testemunha o fragmento do isocrático Teodeto, se preocupava em determinar que o prólogo deve servir à benevolência e a exposição à persuasão, etc., a retórica antiga de Aristóteles nega a legitimidade destas paixões no âmbito da técnica retórica, e com isso corta as amarras com a poética, como catarse das paixões. Entretanto, no 2º livro da retórica, lança-se de novo uma ponte entre retórica e poética. A paixão assume aí a dignidade de uma técnica. É, pois, universalizada, assim como na purificação das paixões, catarsis patematon da poética. Deste modo, entre retórica e poética, cria-se em Aristóteles mais do que uma simples analogia. Trata-se de duas atividades que explicam em campos diferentes a mesma função. Assim como no âmbito das paixões cantadas pela poesia, a catarse poética realiza uma função esclarecedora, projetando sobre coisas acontecidas à luz da possibilidade universal, assim também, no âmbito da demonstração retórica, ilumina de modo não diferente as paixões humanas à luz do silogismo retórico ou entimema. Portanto, também em Aristóteles, a retórica é a arte de persuadir e o peitem é o primeiro móvel e o fim último da retórica, de modo análogo ao que era para os pitagóricos e os sofistas. Mas em Aristóteles, o peitem se especifica articulando-se com duas problemáticas diversas, a demonstrativa do entimema e a psicagógica do ethos e do pathos. A elas correspondem de modo aproximado, respectivamente, os livros 1º e 2º da retórica, embora também boa parte do livro 2º seja dedicado à retórica demonstrativa. 7. A teoria da indução retórica.
mais precisamente os capítulos 1º, 17º do livro 2º da retórica, são dedicados à retórica psicológica do ethos e do pathos. Porém, os últimos capítulos 18 a 26 retornam ao problema da retórica demonstrativa. Contudo, eles apresentam novos aspectos da retórica aristotélica em relação à teoria do livro 1º. Um primeiro aspecto muito importante desse novo desenvolvimento é constituído pelo fato de que, enquanto no livro 1º o raciocínio retórico é exclusivamente dedutivo, no segundo, o raciocínio indutivo apresenta-se como essencial à demonstração retórica. Aqui a indução se mostra de duas formas aparentemente diversas, mas na realidade complementares. Ora, a indução é uma forma de raciocínio retórico contraposto ao entimema, ora, ao contrário, uma subespécie do entimema. A primeira destas duas considerações sobre a indução retórica encontra-se no capítulo 20 do livro 2º, onde Aristóteles distingue o entimema ou silogismo retórico e o exemplo paradigma, que seria o equivalente retórico da indução lógica. Abre aspas. Falemos, pois, em primeiro lugar, a respeito do exemplo. De fato, o exemplo é semelhante à indução, e a indução é o princípio de raciocínio. Fecha aspas. A segunda consideração sobre a indução retórica se encontra no capítulo 22 do livro 2º, dedicado aos entimemas. Nele, o lugar indutivo é um dos lugares comuns do entimema, isto é, uma das formas em que aparece o entimema. Contudo, as duas diferentes considerações sobre a indução retórica não se contradizem. De fato, o capítulo 20 do livro 2º, onde se formulam as equações dedução retórica igual entimema, indução retórica igual exemplo, e o capítulo 22, onde o 10º dos lugares do entimema é o lugar da indução, podem considerar-se complementares. De fato, a equação indução retórica igual exemplo refere-se à inferência indutiva imediata, a qual, contudo, pode depois tornar-se premissa para uma inferência do tipo mediato, isto é, para um entimema indutivo. Isso se torna evidente se se compara um modelo aristotélico de exemplo com um de silogismo indutivo. Assim, na retórica segunda, 1393b, encontra-se o seguinte modelo de exemplo ou inferência imediata. Se os magistrados são sorteados, podem sortear-se os atletas. Entretanto, na retórica segunda, 1398b, encontra-se o seguinte modelo de entimema indutivo. Abre aspas. Se alguém arruína os próprios cavalos, não lhe confiamos os nossos. Aos que descuidam da própria salvação, não lhes confiamos a nossa. Fecha aspas. Assim explica-se melhor de que maneira, enquanto no livro 1º, como se viu, as premissas retóricas eram apenas 3, as provas, os verossímeis e os sinais, aqui, entretanto, se tornam 4, porque em 1402b, o exemplo vem arrolado ao lado dos verossímeis, das provas e dos sinais para constituir com eles as premissas do entimema. Isto porque, sendo introduzida a indução retórica no livro 2º, ao lado da sedução, o exemplo vem a ser a premissa daquele entimema particular, que é o entimema indutivo. 8. A teoria dos lugares comuns. Portanto, na retórica aristotélica mais amadurecida, as premissas são 4: a prova, o exemplo, o verossímil e o sinal. De cada uma destas 4 premissas deriva um tipo diferente de entimema. Da prova, o entimema apodítico. Do exemplo, o entimema indutivo. Do verossímil, um entimema anapodítico, porque não tem caráter de necessidade. E do sinal, aquilo que é absolutamente assilogístico, pois é apenas um entimema aparente. E aparente é, em substância, também o entimema anapodítico que deriva do verossímil. Compreende-se, pois, a posição do capítulo 2º do livro 1º, que é, como se disse, o único capítulo do livro 1º da retórica que pertence à retórica recente. Nele se diz, abre aspas, como na dialética à indução, o silogismo e o silogismo aparente, também aqui, retórica, ocorre o mesmo. Quanto aos meios de demonstração real ou aparente, o exemplo é de fato indução, o entimema silogismo e o entimema aparente silogismo aparente. Fecha aspas.
Ligada à teoria das premissas, está a dos lugares retóricos, topoi, destinada a tornar-se célebre em toda a história da retórica. Os lugares retóricos divididos em comuns e próprios são definidos por Aristóteles em uma passagem famosa e controvertida no já mencionado capítulo 2 do livro 1. Como esta passagem é fundamental, citamo-la integralmente. Abre aspas. Digo que são silogismos dialéticos e retóricos aqueles a propósito dos quais falamos de lugares. Os lugares comuns são os que versam sobre a justiça, a física, a política e sobre muitos assuntos que diferem por espécie, tal como o lugar do mais e do menos. De fato, dele será possível formar silogismo ou formular um entimema, indiferentemente, tanto a respeito da justiça quanto a respeito da física ou a respeito de qualquer assunto. Contudo, estes argumentos diferem por espécie. Próprios são, porém, os lugares que provêm das premissas relativas a cada espécie e a cada gênero. Por exemplo, há premissas sobre questões de física das quais não se pode derivar nem entimema, nem silogismo sobre questões de ética. E a respeito desta, há outras das quais não se pode derivar entimema e silogismo a respeito da física. Fecha aspas. Os lugares comuns, como mais adiante precisa Aristóteles, são menos frequentes na retórica, porque dizem respeito somente a causas de caráter geral. Contudo, relativamente a estas, eles têm um autêntico valor dialético. Todavia, os lugares próprios, que são os mais numerosos na retórica, têm a desvantagem de serem precisos quanto a ciências particulares que tratam dos mesmos assuntos e são, pois, suplantados por elas. Por isso, os lugares comuns são superiores aos próprios. Eles constituem a parte propriamente dialética da retórica, enquanto os lugares próprios são apenas a expressão de conhecimentos particulares imperfeitos. Aristóteles subdivide os lugares comuns em dois grupos, o dos entimemas reais e dos entimemas aparentes. Os primeiros são 18 e tratados no capítulo 23 do livro 2 da Retórica. Como exemplo, pode servir o primeiro de que Aristóteles trata, o lugar comum dos contrários. Abre aspas. Deve examinar-se se o contrário de um sujeito tem um predicado contrário ao deste último, confirmá-lo se não o tem, refutá-lo se o tem. Por exemplo, que o ser temperante é coisa boa, porque o ser intemperante é prejudicial. Fecha aspas. Os 9 lugares comuns dos entimemas aparentes, por sua vez, são tratados no capítulo 24 do mesmo livro. Por exemplo, o lugar proveniente da expressão verbal, da homonímia, do acidental, etc. Um problema de não fácil solução é o de estabelecer quais eram para Aristóteles as relações entre os lugares comuns e as premissas. Às vezes, os dois conceitos parecem intercambiáveis, como a propósito do sinal, que Aristóteles define ora como lugar, ora como premissa. Outras vezes, entretanto, Aristóteles fala de um modo de deduzir as premissas dos lugares, pelo que parece que o lugar é qualquer coisa de mais geral de onde se deduzem as premissas. No primeiro sentido, pode dizer-se que todo lugar pode ser premissa, e toda premissa pode ser lugar. No segundo sentido, todo lugar pode ser premissa, mas nem toda premissa pode ser lugar. Em estudo anterior, creio haver mostrado de forma documentada que também esta incerteza aristotélica a propósito das relações entre lugares comuns e premissas reconduz à questão do desenvolvimento do pensar aristotélico. Isto é, este desenvolvimento levou a um progressivo avanço da retórica dos lugares comuns sobre a dos lugares próprios e, consequentemente, a uma tendência a identificar com lugares as premissas retóricas. 9. A teoria do estilo retórico. O terceiro livro da retórica aristotélica é dedicado à teoria do estilo, lexis. A respeito dele, discutiu-se a possibilidade de atribuí-lo seguramente a Aristóteles, mas hoje a opinião dominante é que de fato ele pertence a Aristóteles, e em particular à sua retórica recente. Nesse livro, Aristóteles enumera 3 elementos fundamentais do estilo retórico: a metáfora, as antíteses e o vigor. Deles, os mais importantes são os 2 primeiros, a metáfora e a antítese. Para Aristóteles, a metáfora é o elemento mais característico que une a poesia e a retórica.
Ela é, abre aspas, da maior eficácia na poesia e nos discursos, fecha aspas. Ele sustenta que o estilo começou sob forma poética, sendo a poesia a imitação e as palavras precisamente imitações, pois que a voz é o mais imitativo dos nossos órgãos. Contudo, num dado momento, o estilo da prosa separou-se do poético e daí em diante o estilo da poesia e o da prosa tornaram-se diferentes. Desse modo, para Aristóteles, a retórica separou-se da poética. Todavia, também a retórica mantém ainda a exigência de uma poeticidade particular toda sua. Ela é constituída exatamente por aquelas palavras que são um elemento comum à retórica e à poética, isto é, as metáforas. Abre aspas. Dos nomes e dos verbos são os termos próprios que dão clareza ao estilo, enquanto o ser elevado e o aparatoso se deve aos outros nomes mencionados nos livros da poética. Fecha aspas. Aristóteles dá tanta importância à metáfora que chega a ponto de sustentar que ela, longe de tornar a expressão mais obscura, contribui para a clareza do estilo. Realmente, para Aristóteles, abre aspas, pela metáfora se obtém sobretudo a clareza, o agrado e um certo ar excêntrico, fecha aspas. Essa força expressiva pela qual a metáfora obtém o efeito da clareza mais do que o faz a própria palavra, provém da força da semelhança, do análogo. De fato, o que confere à metáfora retórica seu poder clarificador, o poder de alcançar os safés, é exatamente a faculdade de conseguir uma relação de similitude. Contudo, nem toda metáfora atinge o objetivo da clarificação analógica. E aqui, na escolha das metáforas, intervém precisamente a arte retórica. Abre aspas. É necessário criar as metáforas partindo dos elementos que estão em relação com o termo original, mas não de um modo evidente. Como também em filosofia, é prova de agudeza do engenho o discernir a semelhança ainda em coisas que diferem muito. Fecha aspas. Para Aristóteles, o encontrar a metáfora apropriada está, pois, entre as habilidades mais difíceis e é a habilidade comum ao poeta e ao retor. A metáfora apropriada está, pois, entre as habilidades mais difíceis e é a habilidade comum ao poeta e ao retor. Por isso, também na poética aristotélica se encontra um elogio à metáfora, onde se diz que a maior qualidade do estilo do poeta é a de ser metaphoricon. Abre aspas. De fato, é ele o único elemento que não é possível aprender de um outro e é sinal de um dom natural. Realmente, o bem-fazer às metáforas corresponde ao discernir as semelhanças das coisas. Fecha aspas. A par da metáfora, o outro elemento essencial ao estilo retórico é a antítese, que caracteriza o estilo antitético. Também ela, para Aristóteles, como para a tradição pitagórica e sofística, é um elemento essencial da expressão retórica. Abre aspas. Um tal estilo é agradável porque os opostos são muito conhecidos e mais conhecidos se contrapostos, e porque é semelhante a um silogismo. De fato, a refutação é uma reunião de expressões contrárias. Fecha aspas. 10. Retórica e ética em Aristóteles. Resta-nos ainda considerar um outro aspecto da retórica aristotélica, o das suas relações com a ética e a política. Até agora vimos principalmente os estreitos laços que vinculam a retórica aristotélica à poética. Não menores, porém, são os vínculos que a unem à ética e à política, o que é conforme a tradição retórica grega. Basta pensar em quanto se disse a propósito de Gorgias. Antes de tudo, é necessário dizer que, na hierarquia das disciplinas humanas, Aristóteles estabelece implicitamente uma ordem na qual a retórica ocupa um posto intermediário entre a poética e a filosofia. Esse aspecto foi muito bem elucidado por Rostagni. Abre aspas. Aristóteles dispõe a filosofia, a retórica, a poética numa escala que é ascendente no sentido estético-psicagógico e descendente no sentido intelectualista. O índice da escala é constituído pela forma, que quanto mais enfeitada, rítmica, patética, afastada da linguagem comum, é tanto menos anunciadora de fatos, de razões e de coisas. Fecha aspas. Por isso, a retórica está necessariamente mais próxima das ciências morais e políticas do que a poesia, exatamente por sua maior vizinhança com a filosofia.
As ligações da retórica com a ética são dadas principalmente no capítulo 11 do livro 1º da Retórica, onde Aristóteles trata da relação entre o prazer e a retórica judiciária. Ele distingue prazeres racionais e prazeres irracionais e sustenta que são prazeres racionais os que derivam da persuasão. Abre aspas. De fato, há muitas coisas que desejamos ver e adquirir porque ouvimos falar delas e estamos convictos de que são agradáveis. Fecha aspas. Por isto, a retórica pode influir diretamente nas sensações de prazer e de desprazer, às quais está unida a ação do homem. Todavia, também a retórica epidítica está não menos ligada à experiência ética e política, pois ela deve partir de conceitos do belo e da virtude para poder realizar o tipo de persuasão que lhe é próprio. Por isto, no capítulo 9 do livro 1º da Retórica, Aristóteles se delonga em discussões de caráter ético não diferentes daquelas da Ética Nicômaco. Deste modo, Aristóteles redimiu completamente a retórica da acusação de superficialidade e de imoralidade que lhe fizera Platão. 11. O xiste retórico. Por fim, como último aspecto da retórica aristotélica, pode considerar-se a sua teoria do cômico oratório. A ela é dedicada uma passagem do 3º livro da Retórica, mas se pode, de forma ainda melhor, reconstruí-la a partir de citações e referências posteriores que podem remontar a Aristóteles. Para Aristóteles, uma forma básica de xiste retórico era a proveniente da homonímia. Assim, ele recordava o xiste de quem julgava sério o rato, porque dele derivavam os mistérios, ou aquele de Isócrates que dizia que o império do mar, era para a cidade de Atenas a origem de seus males, jogando com o duplo sentido da palavra arquê. Outras fontes do cômico oratório eram para Aristóteles as palavras formadas com arte. Uma delas era a paronímia, de que nos falam fontes posteriores, derivadas de Aristóteles. Outra, o parágrama, de que fala o próprio Aristóteles. E outros tipos designados por Aristóteles são a interpretação falseada dos provérbios e o diminutivo cômico. Por outro lado, o xiste retórico podia misturar-se à figura típica do estilo retórico, isto é, a metáfora. Abre aspas. A maior parte das facécias surgem da metáfora e do surpreender pelo engano. Fecha aspas. Para Aristóteles, este último grupo de xistes, ou do surpreender pelo engano, surge sobretudo de expressões que nos fazem aguardar uma ação ou situação que, entretanto, não existem na realidade. Um exemplo pode ser aquele referido por Aristóteles. Quando Aristofonte tentou corromper Ifícrates, este respondeu dizendo: Tu que Aristofonte não atraiçoarias e deveria fazê-lo eu, que sou Ifícrates? Finalmente, de provável origem aristotélica é a classificação das fontes do cômico em 3 grupos, referida por Hermógenes. De acordo com ela, Aristóteles indicava 3 modos por meio dos quais o cômico retórico pode surgir, todos ligados à forma do surpreender pelo engano. Ou por jogos de palavras, nos quais, enquanto esperamos que uma palavra signifique uma coisa, ela significa ao contrário uma outra. Ou por intermédio dos fatos, quando a ação toma um desenvolvimento imprevisto, ou ainda pelas relações entre o estilo e os fatos, na medida que as palavras nos fazem crer em uma realidade que todavia é inteiramente diferente. Portanto, também na doutrina do xiste, a retórica aristotélica não desmente a sua continuidade com a tradição retórica grega, em particular com o pensamento de Górgias, cuja retórica, como vimos, gira precisamente em torno do conceito de engano. 12. Os desenvolvimentos da retórica aristotélica em Teofrasto e no primeiro período peripatético. A retórica aristotélica teve grande êxito já no primeiro período peripatético. Se, como é provável, o retor Demétrio pode ser identificado com Demétrio de Falera, um dos primeiros desenvolvimentos da retórica aristotélica é constituído pelo Hermeneias de Demétrio. Nele se expõe principalmente a parte classificatória da doutrina aristotélica. Porém, quem mais desenvolveu o pensamento aristotélico também no campo retórico foi Teofrasto. Ele escreveu uma nova retórica, e em particular um trabalho intitulado Perilexios,
no qual desenvolvia com minúcia a teoria do estilo retórico. Infelizmente, estas obras não chegaram até nós, e apenas parcialmente podem ser reconstituídas a partir dos fragmentos que possuímos. Típica de Teofrasto é a caracterização do estilo literário como uma expressão feita de um certo modo, poialexis, a qual, segundo o testemunho de Cícero, é assim caracterizada, abre aspas. Nisto, de fato, concordo com Teofrasto. Para quem a prosa, pelo menos a cuidada, e se ouso dizer, trabalhada, deve ser submetida a um ritmo, não rigoroso, porém mais livre. Fecha aspas. Teofrasto determinou também, de forma mais precisa, os caracteres deste estilo confrontado com o da poesia e o da filosofia. Para ele, a palavra pode ter duas formas, uma relativa aos ouvintes, que é a forma cultivada pelos poetas e pelos retores, a outra relativa às próprias coisas, cultivada pelos filósofos. Para Teofrasto, as virtudes do discurso são fundamentalmente três. O helenismos, isto é, a pureza da língua referente ao modelo ático, o prepon, ou seja, a coerência do estilo com o conteúdo, o cosmos, isto é, o adorno literário que confere ao estilo retórico uma dignidade que o eleva acima do discurso cotidiano. A esta última distinção, que é, pois, a contraposição do sublime ao cotidiano, já presente na tradição grega, Teofrasto se apega para delinear a sua teoria dos três estilos retóricos, destinada a ter grande êxito no mundo helenístico. Estes três estilos são o simples, humilde, o temperado, médio e o nobre, sublime, correspondendo a cada um deles um tipo diferente de oratória. A tripartição realizada por Teofrasto não foi alheia à das escolas da retórica helenística, que seria depois classificada pelos retores romanos a partir da primeira metade do primeiro século a.C., segundo a distinção do estilo retórico em asiático, ático e ródio. Sobre a inexatidão histórica desta classificação muito se escreveu, e não é este o lugar para deter-nos em tal questão. Contudo, é evidente que o gênero asiático corresponde ao ideal do gênero nobre de Teofrasto, o gênero ático ao simples e o gênero ródio ao temperado. Este último, Cícero o fez remontar a Demétrio de Falera, e esse fato é particularmente significativo para a história da retórica aristotélica, sobretudo porque Demétrio de Falera foi discípulo de Teofrasto, e também porque, se ele é identificável, como se disse, com o retor que fora o autor de Perihermeneias, a sua prática oratória está em estreita conexão com uma linha de retórica teórica derivada diretamente de Aristóteles. Portanto, no que diz respeito à doutrina demonstrativa do entimema retórico, Teofrasto levou à última maturação o processo de desenvolvimento e do pensamento que estudamos em Aristóteles. Com Teofrasto, o lugar retórico identifica-se em definitivo com a premissa retórica. Realmente, segundo o testemunho de Alexandre de Afrodísia, Teofrasto chegou à seguinte definição, abre aspas, o lugar retórico é uma premissa derivada de um preceito, parângelma, fecha aspas. Por isso, Teofrasto chama simplesmente lugar a premissa do silogismo hipotético, que é precisamente o silogismo característico da demonstração retórica anapodítica. Podemos, pois, concluir que, com Teofrasto, chega ao auge a formulação técnica da retórica aristotélica. Depois dele, a obra dos retores e filósofos voltar-se-á de um lado para o aprofundamento de cada um dos pontos dessa retórica e de outro para ampliar-lhe o horizonte, introduzindo nela novas exigências específicas da prática oratória e literária.